Bem-vindos à Forja das Deusas. Eu sou a Néfer e se você, assim como eu, é apaixonado em mitologia, fantasia e a criação de personagens, então você está no lugar certo e é muito bem-vindo para ficar. Eu já venho me preparando para abrir esse canal há um tempão e agora está finalmente aqui, um cantinho especial para compartilhar um pouco da minha aventura aprendendo a modelar e a esculpir por conta própria. Espero que essa aventura seja tão divertida para vocês quanto é para mim. Neste primeiro projeto, eu ainda não tinha escolhido a Hathor nem nenhuma outra personagem para começar um projeto. A minha intenção era fazer o corpo em partes separadas, como aquelas bonecas articuladas, estilo BJD, e depois fazer moldes destas partes. Na minha cabeça, isso ia deixar o processo bem mais rápido, bem mais dinâmico. Mas depois de refletir melhor, eu percebi que essa ideia não fazia muito sentido. O desafio do canal é fazer uma personagem diferente por mês. Mas o meu propósito é aprender a modelar. E usar moldes prontos, mesmo que seja o meu molde, não me tira da zona de conforto. Pelo contrário, as personagens vão acabar ficando muito parecidas entre si. O mesmo rosto, mesmas proporções, o mesmo de tudo, de novo e de novo e de novo. E definitivamente não é isso que eu quero. Cada personagem que eu desenhei tem a sua própria personalidade. Elas vêm, sim, do mesmo mundo imaginário da minha cabeça. Elas têm a própria personalidade, cada uma delas. E elas merecem cada uma a sua própria beleza. Então essa ideia foi deixada para trás no meio do processo. Mas por agora eu ainda continuo fazendo as partes separadas no começo desse vídeo. Comecei fazendo a base do corpinho com papel alumínio, para deixar mais firme e não precisar usar tanta massa para fazer o corpinho dela. Eu estou usando a massa de cerâmica fria que eu adorei. Achei ela bem úmida, ótima para fazer modelagem e seca relativamente rápido. Então dá para fazer um boneco em poucos dias. E aqui já vai a minha primeira dica de novata que eu mesmo não segui. Quando estiver trabalhando com a massa fria, trabalhe em camadas. Por exemplo, faz a forma base, simples, e espera secar. E depois joga uma camada por cima mais detalhada. Faz dessa forma quantas vezes for necessário. E depois tira o excesso com a lixa ou detalha mais um pouco com as ferramentas de escultura. Isso vai deixar o trabalho muito mais fácil, a atividade muito mais prazerosa e um resultado muito melhor. Eu não fiz dessa forma no começo, não conhecia esse truque, então levou um pouco mais tempo do que o necessário, mas não se preocupem que vocês não vão me ver sofrendo tanto assim, porque com a magia da edição eu já cortei toda essa parte. Deixei só as partes que deram certo. De nada! Mas, se você quiser assistir o vídeo de forma aleatória, eu já me deixei marcadinho onde começa cada parte da modelagem. O corpo, o torso, as pernas, o bumbum, tá tudo separadinho. Fique à vontade. Eu não vou te julgar. Talvez um pouquinho, quem sabe.
Com a parte da frente, barriguinha pronta, devidamente seca, hora de partir para as costas, com foco no bumbum de diva e nos quadris bem curvilíneos. Como você pode ver, espalhado pela minha mesa, eu usei muitos cartões guias para me ajudar a manter as proporções consistentes. Acredite, manter as proporções simétricas enquanto você está esculpindo, e a frente, as costas, direita e esquerda, quando você está constantemente virando a peça e olha por cima e olha por baixo e põe em ponta cabeça e olha diferentes ângulos, é muito complicado e difícil manter a proporção sem usar algum tipo de guia. E esses templatezinhos são tão simples de fazer com qualquer tipo de papel, cartolina, incrivelmente úteis. Eu recomendo fortemente usar uma dúzia deles, vários, quantos precisar. Olha este perfil e me diz se não estamos realmente chegando a algum lugar agora. Minhas pequenas vitórias confiando no processo. Todas as personagens que eu já fiz e que eu ainda tenho planejado para este canal têm uma forte ligação com o nosso sagrado feminino, em todas as suas versões. Afinal, toda mulher é uma deusa. Então aqui você vai encontrar diversos tipos de personagem. Das mulheres simples, as criaturas híbridas, as viajantes, místicas, míticas, folclóricas, guerreiras e deusas, mulheres poderosas em todas as suas versões, do lado da luz e da escuridão. Vamos explorar bastante essa magia feminina. Eu sou apaixonada por toda forma de expressão artística. Já desenho há muito tempo, tanto no digital quanto com tintas acrílicas, aquarela. E eu tô sempre procurando uma nova forma de me expressar. A escultura, a modelagem sempre foi uma vontade que eu tive, mas é um hobby um tanto quanto caro para manter aqui no Brasil, né? Mas depois de assistir horas de um conteúdo maravilhoso de artistas incríveis aqui no YouTube, minha cabeça deu um estalo e aí decidi, já é a hora de testar esse material, desenvolver essas habilidades. E eu acho que essa vai ser uma forma bem divertida de trazer à vida personagens que, por enquanto, só existem na minha imaginação. E eu espero que vocês me acompanhem nessa aventura. Por enquanto, eu só estou usando 2 tipos de massa, que é a porcelana fria e o biscuit, que é bem popular por aqui. Mas a minha intenção é usar também outros tipos, especialmente aquelas massas que precisam ir para o forno. Eu não sei bem como funciona ou como eu vou fazer isso ainda, mas eu vou descobrir. Então não se esqueçam de se inscrever e seguir o canal e sintam-se à vontade para me dar sugestões, ideias e as suas melhores dicas, ok?
Ulala! Meu primeiro torso está finalmente pronto. Agora é só esperar secar um pouquinho, lixar para dar um acabamento final. Mas já me diz aí, tá bonito ou não tá? E aqui começa o desafio dos desafios. Fazer com que as duas pernas, direita e esquerda, pareçam pertencer realmente ao mesmo corpo. Embora eu esteja usando o mesmo template para as duas pernas, modelando ao mesmo tempo, uma do ladinho da outra, é um desafio gigante. Só perde talvez para a modelagem das mãos. Mas, para fins de aprendizagem e entretenimento, acompanha aí o meu sofrimento. Nesse momento do processo, enquanto eu estava trabalhando nas coxas, algo bem interessante começou a acontecer. A presença da deusa rato já começava a se manifestar. Enquanto algumas personagens ficam de boa na minha imaginação, outras esperam impacientemente para que eu comece o projeto delas. E a Hathor é definitivamente uma das ansiosas. Porque enquanto eu estava esculpindo as coxas e também os quadris, eles começaram a ficar um pouco mais volumosos e atléticos do que eu estava planejando.
mesmo usando aqueles cartelinhas guias. Eu não estava conseguindo enxergar como que eu ia usar essas pernas fortes em outras personagens que eu já tenho em mente, desenhada, prontinhas esperando a vez delas. Só tem uma personagem que ficaria linda com essas coxas, que pertence a esse corpo, que é a Hathor. Talvez duas. A Hathor e a guerreira Ariana. Só que a guerreira Ariana é uma amazona, uma guerreira. Então ela vai ter um abdômen bem saradinho, bem definido. E esse corpo mais curvilíneo pertence a Hathor. E a partir deste ponto, ela já estava escolhida, definida, como a primeira personagem do canal, ganhando vida sozinha. Acho que essa é a magia do processo. Quando eu me dou conta que o meu subconsciente já sutilmente já estava comandando o meu processo consciente. Parece meio louco, às vezes, né? Mas faz sentido. Então, este é o meu conceito para a bela deusa Hathor. Uma ilustração que eu já desenhei há muito tempo, mas que agora ganha a oportunidade de uma vida totalmente diferente. Uma versão nova e empolgante através da escultura. Esse projeto tem um equilíbrio perfeito, na minha opinião, entre a mulher e o animal que ela representava. Honrando toda a riqueza da cultura e da mitologia egípcia, que eu amo a propósito, mantendo meu toquezinho pessoal, claro. Então nós temos as orelhas, o focinho, os chifres, a cauda e os cascos da vaca sagrada, ao mesmo tempo que a gente tem esse corpo bem curvilíneo, bem feminino, uma postura elegante, esse andar confiante, essa presença sexy que compõe a personalidade da deusa. Afinal, né, ela é a deusa da criatividade, da fertilidade, das artes, da inspiração, enfim, do prazer de estar vivo. Essa é a essência que ela tem, a alma dela. E é exatamente isso que eu quero expressar neste projeto. Tendo isso em mente, agora eu já posso começar a parte divertida do processo, que é criar as partes específicas da personagem, como os cascos da Hathor, que foi uma das partes mais divertidas de esculpir. Imagina comigo, tentar criar a perna da vaca, mantendo ainda as proporções humanas, para encaixar direitinho no projeto, foi tão desafiador quanto divertido. E até um pouco dramático, porque eu precisei esculpir a perna mais de uma vez. Aquele palitinho que eu usei para segurar a perna enquanto eu moldava, deixou a estrutura fina e um tanto frágil. Então, obviamente, acabou quebrando algumas vezes durante o processo de lixamento. E eu tive que esculpi-la novamente. Quase como se essa perna estivesse testando a minha paciência e o meu comprometimento com o processo. Mas eu venci e ainda foi uma das partes mais divertidas de modelar em todo o processo. O que significa que vocês ainda vão ver muitas personagens híbridas nesse canal. E quando eu digo muitas, são muitas mesmo. Então já me diz aqui no comentário qual é o seu personagem híbrido favorito.
Eu não sei bem se foi só um pouquinho de má sorte, ou sei lá, talvez Mercúrio estivesse retrógrado, mas eu tive um probleminha com o meu HD externo e alguns vídeos foram corrompidos. Yeah! Por sorte, o universo ainda estava do meu lado e eu ainda tinha alguns vídeos curtos e várias fotos salvas no meu celular para me ajudar a continuar contando essa história para vocês. Alguns vídeos curtos, como este, do corpo dela já montado na posição que vai ficar no final, com as peças que eu tenho pronta até o momento. E sinceramente, isso até deixou tudo mais interessante. Agora vocês conseguem ver o making of real e os meus improvisos. Pequenas surpresas que o processo criativo sempre joga no nosso colo. Mas no final, arte é isso aí. Um caminho cheio de curvas inesperadas, improvisações, mas um deles sempre acaba levando a gente para algo mágico no final. E eu quero que vocês andem esse caminho comigo, não só o resultado final, prontinho e bonito, certo? Quando finalmente eu juntei todas as partes e o corpo começou a parecer uma figura de verdade, chegou a hora de adicionar o esqueleto de arame, a espinha interna da escultura. Normalmente, esse é na verdade o primeiro passo de todo o processo, porque assim como os nossos próprios ossos, o arame dá força, equilíbrio e estabilidade para a peça, garantindo que nada entorte ou quebre no meio do caminho. No meu caso, como o corpo já começou em partes separadas, que eu não preciso explicar de novo porquê, né? Eu não precisei dele no início. Mas agora que está tudo fluindo, tudo se unindo direitinho, a escultura precisa finalmente de uma espinha. Uma estrutura para segurar toda essa personalidade no lugar. Então eu inseri cuidadosamente o arame pelo tronco e pelas pernas, ajustando a postura, conferindo equilíbrio, para garantir que ela realmente pudesse ficar em pé, tanto física quanto simbolicamente. E sinceramente, vendo tudo juntinho, foi como dar a ela o primeiro sopro de vida. Notaram que eu tinha um par extra de seios? São da tentativa fracassada de fazer o torso separado. Não funcionou, mas ficaram tão lindos que eu decidi guardá-los para tentar novamente nessa parte do processo. Não funcionou também, então eles vão voltar para o meu pequeno balde de parte de corpos sobressalente. Nada dark ou Dexter vibe, só algumas peças aleatórias de estudo. Quem sabe eu não junto tudo e faço uma boneca no estilo Frankenstein, com essas peças guardadas. Pode ser legal. O ponto é que eu gosto que as minhas personagens tenham um belo e sexy decote. E com a Hathor, com certeza não seria diferente. Porque essa deusa merece um lindo decote para combinar com esses quadris belíssimos. Então é hora de caprichar para dar para ela um belo par de seios. E aqui algumas fotos de como o corpo dela ficou, com quase tudo montadinho, os belos seios no lugar e a área do pescoço pronta para lixar e finalizar.
Ai, as mãos. O que eu posso dizer sobre modelar mãos? Além, claro, de que é um puro caos. Esse já era com certeza meu quarto par de mão moldado. E eu já estava começando a pensar, por que que eu não coloquei cascos nas mãos também? Isso teria me poupado muitos dedos quebrados, né? Porque toda vez que eu começava a ficar mais confiante e pensava, yes, agora eu peguei o jeito, tinha sempre aquele dedinho que insistia em quebrar. Mas por sorte eu consegui 2 mãos, 5 dedos na posição que eu queria, belíssimamente moldados ou suficientemente bem moldados. Afinal, para minha primeira personagem, eu tô bem satisfeita com essas mãos. E aqui vai um spoiler pro próximo vídeo. Aquele corpício lá no fundo, sim, é da próxima personagem já ganhando vida. Mas uma mão tá maior que a outra. Tudo bem, melhor sorte da próxima vez. E esta é a Hathor, já praticamente finalizada. Todas as partes montadinhas, a cauda no lugar, faltando apenas a cabeça. Que eu já admito, sim, eu usei o molde pronto, porque se eu insistisse em modelar a cabeça do zero, eu ainda estaria moldando até agora. No futuro, eu vou conseguir esculpir o rostinho perfeito do começo ao fim. Mas por enquanto, eu ainda não estou nesse nível. Então, esse molde me ajudou bastante. Eu só fiz uns pequenos ajustes. Removi a parte dos olhos, porque esse molde vem com cílios desnecessários, e modelei o nariz, porque para a Hathor eu queria essa aparência híbrida entre focinho e o nariz humano, bem grosso, separando até um pouco os olhos, mais focinho do que nariz. Depois modelei as orelhas, acrescentei os chifres e aqui está ela, nossa deusa Hathor. Uma das mais antigas, belas e luminosas expressões do sagrado feminino. Finalizada. Tá bom, quase finalizada. Os cabelos, as roupas, todo o trabalho de pintura e acessórios, tudo aquilo que realmente vai fazer a alma dela despertar, vocês vão acompanhar no próximo vídeo, que já tá pronto e vai ao ar em alguns dias. Então já aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você recebe a notificação assim que eu colocar o vídeo no ar. Enquanto isso, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do meu processo, ainda de iniciante. Você já se aventurou com a porcelana fria? Tem alguma dica especial para compartilhar comigo, por favor? Eu vou adorar ouvir de vocês. E é claro, eu espero por vocês aqui na Forja das Deusas. Até lá!